Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Clube do Porquê. Hoje temos mais uma descoberta incrível. Então não saia daí e bora pro vídeo. Olá, vamos falar sobre um assunto que desperta a curiosidade de muita gente: irmãos gêmeos. Aqueles que nascem no mesmíssimo dia da mesma mãe, mas enquanto alguns são tão parecidos que chegam a confundir todo mundo, outros são simplesmente irmãos. Por que será que isso acontece, hein? Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai desvendar hoje. É tipo um quebra-cabeça da biologia, sabe? E nós vamos montar as pecinhas uma por uma para entender essa resposta. Para a gente conseguir desvendar o mistério dos gêmeos, primeiro a gente precisa dar uma olhada na receita básica da vida. Então vamos começar por aí, pelo começo de tudo. O ingrediente principal dessa nossa história aqui é o DNA. Imagina que ele é tipo uma receita de bolo, só que super, super completa. Essa receita tem todas as instruções para construir uma pessoa, tudo mesmo, desde a cor do cabelo até a altura. O normal é que o processo seja bem direto. Um óvulo da mãe encontra um espermatozoide do pai, as receitas dos dois se juntam e formam a primeira célula, o zigoto, que tem um código genético totalmente novo, único. Essa célula começa a se multiplicar e, depois de 9 meses, nasce um bebê. Parece simples, né? Só que é bem aqui que a história dos gêmeos começa a ficar mais interessante. E agora, a primeira grande virada na nossa história: os gêmeos fraternos, que também são chamados de não idênticos ou bivitelinos. O ponto de partida é o seguinte: ao invés de liberar só um óvulo, como acontece na maioria das vezes, o corpo da mulher libera 2. Parece uma mudança pequena, mas ela muda completamente o resultado final. E aí, com 2 óvulos em cena, o que pode acontecer é que 2 espermatozoides completamente diferentes fertilizem cada um desses óvulos de forma separada, mais ou menos na mesma época. Então, o que a gente tem são 2 eventos de fertilização acontecendo ao mesmo tempo. E o resultado disso tudo? 2 novas células, cada uma com a sua própria combinação de DNA. A sua receita particular. Elas se desenvolvem juntinhas, no mesmo útero, mas, geneticamente falando, são como quaisquer outros irmãos. É por isso que eles podem ter aparências diferentes e até serem um menino e uma menina. Agora, vamos para o outro lado do quebra-cabeça: os gêmeos idênticos. A história deles vem de uma única receita, que foi copiada. O mais curioso é que no comecinho, tudo acontece do jeito padrão. Um único óvulo é fecundado por um único espermatozoide. Até este ponto, nada de diferente do normal. Mas aí, de repente, uma coisa extraordinária acontece. Aquele primeiro montinho de células que está começando a se formar, por um evento que é bem raro, um evento notável, ele pode acabar se separando em 2 grupos diferentes. Esse aqui é o momento chave. A célula original, com aquela receita única de DNA, começa a se multiplicar. Só que, bem no comecinho, esse pequeno aglomerado de células se divide perfeitamente em 2. A partir daí, cada um desses grupos segue se multiplicando por conta própria. Então aqui a gente consegue ver a diferença fundamental, fica bem claro. Gêmeos fraternos, 2 óvulos, 2 espermatozoides. Resultado, 2 receitas únicas. Já os idênticos, um óvulo, um espermatozoide, criando uma única receita que foi copiada. Eles são, na essência, clones genéticos naturais. É fascinante pensar nisso, né? Então, chegamos num ponto crucial. Se os gêmeos idênticos têm exatamente o mesmo DNA, a mesmíssima receita, isso quer dizer que eles são exatamente a mesma pessoa? Bom, a resposta é um pouquinho mais complexa do que parece. E aqui entra a peça final do nosso quebra-cabeça. Acontece que a nossa receita genética não é a única coisa que nos define. Ela é o ponto de partida, a base de tudo, mas não é o destino final. O ambiente em que a gente vive tem um papel gigantesco. As experiências de vida de cada um, os amigos que se faz, as escolhas, o que se come, tudo isso vai, aos pouquinhos, moldando quem a pessoa se torna. E vai criando diferenças pequenas, mas muito importantes. Isso nos leva de volta a uma observação do dia a dia. É justamente por causa dessas pequenas diferenças, um jeito de sorrir, um gesto, uma preferência qualquer, que os pais de gêmeos idênticos quase sempre sabem quem é quem, mesmo quando para o resto do mundo parece impossível diferenciar. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Pensa bem, se até pessoas com a mesma receita genética se tornam indivíduos únicos por causa das suas jornadas de vida, o que isso diz sobre a identidade de cada um de nós? Fica aí a pergunta para a gente pensar. No fim das contas, o que é que nos torna verdadeiramente únicos? Gostaram do vídeo?
Então já deixa o like e se inscreva no canal. Tchau!